Esse é um canal que ele é especializado em fazer só vídeo de time-lapse, né? Aí aqui eles colocaram o feijão plantado numa espécie de uma redoma de vidro, né? E aí lá embaixo você tem ali a questão dos dias correndo, né? Aí, ó, vocês podem ver que o feijão, ele é uma semente, aí ele vai romper aqui a casquinha, né? E quando ele rompe a casca, sai a raiz, que ela é a pivotante, né? Uma raiz principal axial. E dela que vão saindo as raízes laterais, né? Parece aquele negócio que você cria formiga, que você coloca formiga pra criar. É. Uma coisa assim. É isso que eu tô dizendo, velho. E aí você vê, ó, como a raiz ela é pivotante, ela vai até no fundo, tá vendo? Ela vai penetrando até o fundo. E aqui, por que você vê essa movimentação da planta, né? Na verdade, é porque você tá vendo que o time-lapse ele tá passando de dias, né? A cada dia. E a germinação do feijão ele é muito rápida, né? Mas você consegue perceber essa movimentação porque a planta ela fica sempre em direção ao sol. Ela sempre vai procurar o melhor ângulo para captar a luz do sol. E quem é que faz esse movimento? São os estômatos que estão lá naquela parte da lâmina da folha que a gente viu na aula passada, né? Então ela vai se direcionando em direção assim à luz solar. O sol ele movimenta durante o dia, né? Ele nasce no leste e se põe no oeste. Então ela fica o tempo todo se movimentando, né? Parece que tá dançando. Isso. É porque como o vídeo tá mostrando aí a questão da variação diária, né? Então você tem a impressão de que ela dança, mas ao longo do dia você não consegue perceber esse movimento. Tá vendo que ela tá fazendo um movimento meio que circular ali na parte de cima? É justamente por conta da movimentação do sol, que ele sai do leste para o oeste. A planta pegou mal de Parkinson. O miranha. Aí vocês estão vendo aí o crescimento das raízes, né? Elas estão se ramificando. Parece aqueles desenhos lá que tinha nas cavernas. Aqueles desenhos que tem nas cavernas. Uhum. Aí vocês conseguem perceber a questão do caule, né? Que vai dando a estrutura aí pra planta, né? O caule dela é bem comprido, ó, e sustenta toda a folha. Mas você para pra prestar atenção, você consegue ver perfeitamente a questão aí do quê? Da fixação da raiz. Sem a fixação da raiz não é possível. Quem é a Adina Balduino? Balduino, sei lá. Esse movimento que vocês estão vendo é porque o vídeo está acelerado, né? Está sendo gravado em time-lapse, por isso que dá esse movimento. Mas ao longo do dia você não consegue perceber essa movimentação. Mas a planta ela está o tempo todo procurando o melhor ângulo do sol, tá vendo? Ela praticamente faz o movimento, né, do relógio, né? A movimentação dos ponteiros do relógio. Vixe, virou uma libélula. Ela sempre vai buscar a melhor posição do sol. Eu quero só... Eita, que é isso? Essa é a música do vídeo. Ó, não sou eu. Esses canais tem uma mania de colocar Beethoven enquanto tá no time-lapse. Ah, é tão bonita essa música. Eu acho É bom porque a gente já se entra já no clima. A gente vai falar de ópera daqui a pouco. Você não queria que eles botassem a ordem do Big Smoke estourada, né, mano? Fala, Dente, CJ. Seria legal. O que nós conseguimos perceber, né? Que o fruto, a função do fruto nada mais é do que proteger as sementes durante a sua formação. Por quê? Porque a semente, ela é, vamos dizer assim, né?
ela é o embrião para uma nova planta ou para novos frutos, certo? Então, a parte que é colocada ao redor da semente, que é a parte apetitosa, a parte caudulosa, né? A gente tem o costume de chamar de fruto, mas na verdade, nem sempre será assim. Como a gente viu na aula passada, eu dei uns spoilers para vocês. Às vezes o fruto mesmo é a parte de dentro que está envolvendo a semente, né? Então, a gente pode perceber o seguinte: existe uma maneira dessas sementes serem, vamos dizer assim, dispersas para ocorrer aí a germinação. Algumas delas podem ser levadas até pelo vento, né? Outras pela água, né? Enfim, outras são espalhadas por animais, mas de qualquer maneira, a função da polinização, seja pelo vento ou pelos agentes polinizadores, que são aqueles pequenos animaizinhos, tudo está associado a algo natural, algo que a natureza mesmo faz sozinha. Se você não fosse agricultor, se o ser humano não fosse agricultor, se o ser humano não soubesse plantar nem colher, a natureza saberia fazer isso normalmente. Porque alguns animais, eles vão até se alimentar desses frutos, mas eles vão repudiar as sementes. É o caso, por exemplo, de alguns morcegos, é o caso, por exemplo, de alguns animaizinhos que sobem em árvores, eles se alimentam do fruto, mas as sementes eles rejeitam, a semente cai na terra e ela vai germinar sozinha, né? No caso de algumas sementes, quando elas são muito resistentes, como é o caso, por exemplo, aí da semente do abacate, a semente do coco, a semente da manga, né? Ela vai demorar um pouco ali para germinar, né? Mas ainda assim ela pode ser disponibilizada aí, né, pelo descarte do animal, e havendo possibilidade dela ficar junto ao solo, ela pode germinar ali mesmo, abrindo uma raiz pivotante e depois abrindo ali as suas raízes, os seus ramos, né, as ramificações da raiz. Então os frutos, eles vão se originar do desenvolvimento do ovário da flor depois da fecundação. Então a gente já viu que a flor ela tem os dois órgãos. A gente viu que ela tem o gineceu e o androceu, né, que são aí a parte feminina e masculina da planta. Então ela vai fecundar e a semente vai ser a primeira coisa que vai se formar, e a partir daí, né, essa parte carnosa que é colocada, que envolve nessa semente, ela vai ser colocada ali com o amadurecimento da planta. No caso, por exemplo, aqui do pêssego, do abacate, da laranja, do pepino, né? A gente pode dizer que esses são frutos carnosos, né? Que tem ali uma parte que dá para você morder, né? A gente chama de parte carnosa, a parte carnosa da fruta ou do fruto, né? Agora a gente também tem ali os frutos secos, como o trigo, o arroz, o milho, a vagem, a ervilha. Ou seja, no caso aqui da vagem do feijão, da vagem da ervilha, você não tem o fruto carnoso para você comer. Você vai ter só mesmo um invólucro, né, que vai ser ali a proteção da semente, que ela é descartável, ela é como se fosse uma pele seca, e por dentro vão estar as sementes. Que na verdade o que a gente come do feijão, da soja, da ervilha, do arroz, do milho são as sementes, né? A gente come as sementes. Então aqui, esses frutos que a gente chama de carnosos ou caudulosos, por exemplo, eles podem ser pseudofrutos, como a gente falou da maçã, né? Então a gente percebe que quando a flor ela começa a produzir ali a sua semente por conta da fecundação que aconteceu, ela vai ter uma proteção do fruto mesmo em si. Mas é essa parte interna da maçã que vai ser feito aqui, ó, dentro da flor. E a seguir, a parte carnosa vai ser acrescentada, porque ela representa aí a parte que é substancial, a parte que tem os nutrientes do fruto, certo? Então aqui a gente tem exemplos como maçã, pera, morango, caju, figo, entre outros, que acontece dessa forma aqui a sua fecundação e a sua produção, a sua transformação e amadurecimento em fruto. Alguns são classificados como pseudofrutos múltiplos. Por quê? Porque eles são formados por inflorescências. No caso do abacaxi, se você observar o formato do abacaxi, a casca do abacaxi,
ela vai ter ali, aquele fruto vai ter várias florezinhas juntas, uma do lado da outra, certo? Então imagina, se em uma florzinha só eu já tenho o gineceu e o androceu, a parte masculina e feminina da nossa flor, imaginam várias florzinhas juntas. Então aqui no abacaxi o que a gente tem é um resultado assim, são vários frutos que eles vão se encorpar um no outro e a partir daí eles formam esse lindo desenho aí das florzinhas, né? É uma prima da bromélia, né? O abacaxi. Tati, Oi. considerando que as flores são fundamentais, já que algumas delas dão frutos, considerando que se algum dia a poluição chegar num nível tão alto que as flores começarem a ser extinguidas, as flores frutíferas, as plantas frutíferas, se elas acabarem meio que se extinguindo por causa da poluição, isso vai afetar diretamente a população humana, já que isso vai diminuir alguns certos tipos de animais da base da cadeia alimentar. Sem Uma dúvida. boa pergunta. Sem dúvida. Porque se o ser humano continuar poluindo, a gente vai colocar em risco toda a raça de todas as espécies, não somente a raça humana. Uma vez que a cadeia alimentar ela é afetada, o topo da cadeia alimentar somos nós nesse momento. A gente também vai ser afetado sem dúvida, né? Esse exemplo que você colocou, ele é muito clássico, mas ele é muito nítido. Ele é perfeito para essa interpretação. Se você tem a questão da produtividade de frutos, vamos um pouco mais abaixo, vamos na polinização. Se a polinização ela começa a ser afetada, nós não teremos condições de ter novos frutos. Com a ausência desses frutos, várias espécies de animais começam a sofrer com a falta de alimento. A tendência deles ou eles morrem de fome ou evoluem. No caso, não é bem a palavra evoluir, mas para que a gente possa entender, eles vão se adaptar, é melhor colocar adaptar. Eles vão se adaptar a comer novos tipos de alimento. Embora nós sabemos que cada ser, né, cada animal, cada espécie precisa de um determinado alimento para sobreviver, então essa espécie não vai sobreviver por muito tempo. Se morre uma espécie de animais, vai fazer falta na cadeia alimentar para animais maiores, carnívoros, até chegar na gente. Então, por isso que chama cadeia. É uma coisa que está intimamente ligada. A nossa sobrevivência está intimamente ligada com a sobrevivência da vegetação do mundo. Então, quando a gente estuda isso no 6º e no 7º ano, não é só para trazer para você uma amplitude de, vamos dizer assim, de profissões que você pode seguir ou de carreiras que você pode fazer, né? Por exemplo, um aluno no 6º ano pode começar a se apaixonar por biologia, né? A partir de uma aula de ciências e se tornar um biólogo lá na frente. Claro que isso pode acontecer, mas o nosso objetivo muito maior é que quando você se torne esse biólogo, você se torne uma pessoa que seja conscientizadora. Consciente e conscientizador. Porque às vezes a gente se pergunta assim, ontem mesmo eu vi no YouTube alguns falando assim, para que é que a gente aprende raiz quadrada na vida, se a gente nunca vai usar raiz quadrada na vida, a menos que você seja um professor de matemática, né? Mas é justamente isso, a gente não sabe quem de vocês será o próximo professor de matemática. Ainda que nesse exato momento você esteja fazendo o sinal da cruz e dizendo cruz credo, a gente não sabe quem de vocês será o próximo professor. Então, qual é o objetivo do ensino básico? O objetivo do ensino básico é trazer para você o básico do conhecimento. Isso aqui é básico. Raiz quadrada é básico. Matrizes é básico. Você ainda vai conhecer algo mais profundo quando você decidir seguir carreira, né? Então, por que a gente está falando aqui de tipos de semente, de modos como a semente germina? Para quê? Para despertar em você conscientização e, quem sabe, uma carreira, né? Mas é muito importante, mesmo que a gente não tenha a carreira, que a gente tenha a conscientização. Isso é muito importante, tá? Alguém tem mais alguma dúvida que quer expor aqui, por favor? Não? Eu acho que não. Não? Então a gente vai encerrar com as sementes e fazer algumas atividades. Eu quero fazer junto com vocês, para não ficarmos... É porque senão vai ficar muita coisa para vocês fazerem. Mas se vocês quiserem, eu posso passar para as férias, não tem problema. Não atrapalha, tá? Então aqui a gente tem o seguinte, as sementes elas são compostas então aí pelo embrião, pela reserva nutritiva,
pelo envoltório de proteção. Como é que acontece isso? Bom, a gente sabe que a flor tem um óvulo e um ovário. Então, dentro do óvulo, né, a gente tem esse ovário da flor, aonde uma única semente se forma. No caso, assim, do abacate, do pêssego, né? Quando a gente tem um fruto com um único embrião que se desenvolve, né? A gente vai ter um fruto que a gente chama de cotilédone, certo? Ele vai ter uma aparênciazinha, ele vai ter uma única semente. Quando a gente tem uma fruta que ela tem vários óvulos, a gente vai ter a formação de várias sementes. Por exemplo, no caso da laranja, do mamão, do tomate. Então, a espécie da flor vai germinar a espécie do fruto. Então, no interior das sementes, os embriões eles estão protegidos por uma substância, né, nutritiva, que é a mesma coisa do bebê na barriga das mães. O bebê na barriga da mãe ele vai ter ali todos os nutrientes que ele precisa para se desenvolver. E dentro da flor, dentro do ovário da flor, acontece a mesma coisa. É estranho a gente dizer que a flor fica grávida. Não é a expressão correta. Mas se a gente fosse analisar do ponto de vista humano, é mais ou menos isso que acontece, né? Então, esse tipo de fruto, ele vai ter vitaminas, sais minerais e fontes de energia tanto para o desenvolvimento da própria espécie, quanto para aqueles que se alimentarão dela, tá? Então, tudo isso é acarretado com o processo de fotossíntese que a planta realiza. Então, essas substâncias que são nutritivas... Oi? Eu tô na 57. 57, tá bom? Então, essas substâncias aqui, elas são localizadas nas regiões da semente, que a gente já viu, que chama cotilédone, ou dicotilédone, ou agora eudicotilédone, ou monocotilédone, tá? É um monte de nome. É só para eu explicar que a semente pode ter uma ou mais variações, só isso, né? Então, a gente tem aqui as sementes que a gente tem, que elas são produtoras de fruto. Oi, pode falar. Eu acho que é por isso que a flor bebê de Pokémon, ela tem várias formas, ela tem várias cores diferentes. Tipo, não existe um tipo, tem vários tipos, tem várias cores. Pokémon, temos que pega. E agora que temos mesmo muitas variações, porque muitas delas foram desenvolvidas em estudos científicos, né? Então, por exemplo, hoje nós temos a uva sem sementes, né? Como que a uva sem sementes ela nasce? Isso foi desenvolvido de modo científico. Hoje a gente tem a melancia sem sementes, né? A macumba também. É só mudar a estrutura genética da semente da planta. Encerrando. Então, as sementes, elas são importantes na conquista de novos ambientes. Por quê? Porque elas podem permanecer por anos sem germinar. E o estado em que elas ficam antes de germinar é o estado de dormência. Então, enquanto a planta ela não germina, enquanto a semente não germina, ela está em estado de dormência. Isso pode durar anos, o que é muito bom. Se por acaso a gente tiver um ataque de ETs, a gente pode fazer um estoque de sementes. Quando eles forem embora, a gente vai e replanta a terra todinha, né? Olha as ideias da professora. Quando nós encontramos algumas condições favoráveis, por exemplo, temperatura é muito importante, a umidade, oxigênio, tudo isso é favorável para iniciar a germinação, tá? E é muito importante a gente também entender a questão do processo evolutivo. Mais uma vez, a gente volta no processo evolutivo das plantas. As briófitas vieram primeiro, elas possuem a estrutura para a fabricação ali do seu próprio alimento, para a execução da fotossíntese. Ela tem ali também a questão ali da clorofila presente, mas ela não vai ter os vasos capilares, os vasos que levam a seiva para toda parte do seu corpo. Chega nas briófitas, a gente passa para as pteridófitas. Pteridófitas já tem os vasos sanguíneos, os vasos capilares para levar seiva para todo o corpo, juntamente com todos os aparamentos ali que já tinha nas briófitas. Vamos para as gimnospermas, a gente já tem ali as plantas que não possuem fruto, mas elas têm sementes nuas. Então elas não vão apresentar fruto e subsequentemente não apresentam flores, porque os frutos vêm das flores. E por último a gente tem as angiospermas, que tem
tudo, ela vem equipada com tudo. Fruto, flor, semente, tá? Então, é isso que a gente precisa compreender. Essas plantas que a gente diz aí, que elas têm essa dormência nas suas sementes, elas podem se reproduzir em qualquer outro ambiente, desde que tenha as condições favoráveis para a germinação aí da sementinha.